nome é Samantha Teixeira. Eu atualmente estou fazendo doutorado em design na Unesp de Bauru. Eu fiz graduação em 2012, terminei minha graduação em 2012 em design gráfico. Depois eu comecei o mestrado em 2015, já tinha já esse enfoque na pesquisa que eu estou fazendo atualmente, que é design de origami, anteriormente aplicado em várias tecnologias, agora mais focado em instrumentais médicos. O origami, né, ele é uma arte ancestral oriental, né? Ori significa dobrar e kami é papel, então dobrar papel é basicamente isso, é a arte da dobradura em papel. A origem dele, histórica, é bastante controversa, há várias literaturas, algumas falam que começou no Japão, outras falam que começou na China, juntamente com o surgimento do papel, né, na partir do século II, e depois, na partir do século XIX, mais ou menos, que foi incorporado pela cultura do Japão como um origami como a gente conhece hoje, né. Outras pessoas defendem outros historiadores defendem que o origami ele teve um surgimento particular no eixo oriental e um outro eixo particular no ocidente, ali na região da Europa, né? Então, é bem controverso, porque é uma arte muito, muito antiga, então tem essas certas controvérsias na questão do surgimento. O que é importante hoje? O interessante é que o origami hoje não é só uma arte que está ali aplicada na questão do artesanato, na questão do ensino, né, que ele é bastante forte na questão do ensino para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, algum tipo de problema de atenção, déficit de atenção, entre outros tipos. O origami ele entra com um forte fomentador para aprender matemática, porque ele tem muitos princípios na geometria. Ele não é só mais isso hoje em dia. O legal é que os raciocínios das dobraduras eles estão sendo aplicados em diversos tipos de tecnologias. O design ele é apenas uma pontinha do iceberg da aplicação do origami. O origami hoje ele tem a maior aplicação dele na genética, né, no DNA origami. Quando você vai lá na base de dados, são essas bases que você procura artigos científicos, né? Vamos dizer assim, fontes de informação mais confiáveis do que YouTube e outras redes sociais, a maior parte das pesquisas, das tecnologias aplicadas de origami é no DNA origami, é na microbiologia, na genética. Logo depois aí vem as engenharias e o design ali junto, né? Lá em outros países não é tão diferenciado assim a questão do design com a engenharia, é praticamente a mesma coisa. Aqui no Brasil que tem um pouquinho mais de diferença, é uma coisa cultural mesmo, mas é muito aplicado nas ciências de materiais, na engenharia de materiais, né? E aí o design aqui no Brasil já é um pouco mais difícil de definir, porque é muito multidisciplinar o conceito do design, né? Tanto é que você pode, por exemplo, levar para o design de moda, você pode levar para esse lado, essa aplicação do origami, você pode levar para o design de interiores, né, luminárias, estruturas de dentro de um local, você pode levar para a área da arquitetura, né, que tem a arquitetura em si, mas pode ser outros tipos de projetos que englobam mais os raciocínios do design especificamente, pode ser design de produto no geral, pode ser design de embalagens, pode ser outros tipos de produtos, como móveis, por exemplo, imobiliário. Então, a área é muito grande, tem muitas facetas, tem muitas sub-áreas, tem bastante aplicação, mas hoje, em termos de pesquisa e tecnologias, ela cresce mais significativamente na genética e na microbiologia. A gente está fazendo essa aplicação, ela está se expandindo, mas ainda é muito menor comparando com essas outras áreas da biologia, da química e da matemática. Como ainda é um assunto muito novo aqui no Brasil, até o mestrado, que começou com a minha iniciação científica em 2011 e até o mestrado em 2015, eu finalizei em 2017, foi mais fazer um aparato de todos os tipos de coisas que existem, não todas, obviamente, porque é muito, mas as principais, as mais importantes, né? Trazer esse conhecimento para o Brasil, né? E aí, esse conhecimento não vem só na forma da minha dissertação, né?
e do meu relatório de iniciação, mas também vem em outros formatos, né? Eu acho importante ressaltar isso, né? Porque muitas vezes tem muitos comunicadores, outras pessoas, até mesmo pesquisadores falam, mas os pesquisadores ficam em bolhas, né? Eles não divulgam essas coisas, né? Mas existe. Eu venho colocando, por exemplo, esse conhecimento no meu Instagram, venho em formatos de artigos científicos, que é uma coisa um pouco mais complexa, mas está lá acessível para as pessoas acessarem. Formatos de vídeos, de podcasts, até esse formato que a gente está tendo, né, dessa entrevista e tal. Então, tudo isso está documentado. Quais são as principais áreas, quais são as principais tecnologias, etc, etc, etc. Até o mestrado foi isso. A partir do doutorado, a gente já tem ali vamos dizer, uma certa liberdade, ao mesmo tempo que cobrança de, e aí, o que você vai fazer com todo esse conhecimento, né? Daí, eu, juntamente com o meu orientador, o professor Galdenoro, tivemos essa ideia de aplicar numa área que eu acho que nunca vai ter fim com as necessidades de melhorias, que é a área da saúde, né? E pesquisando mais sobre a questão do origami aplicado em coisas da medicina, eu percebi muitas coisas. Inicialmente, logo de início, eu percebi que, primeiro, muito tem se feito no exterior para o origami contribuir para partes ergonômicas, contribuir para a parte de economia, para a parte de melhorias das funções do que é preciso fazer, tanto em nível ambulatorial, tanto em nível clínico, quanto em nível de cirurgias, outras coisas que estão envolvendo ali os pacientes e os médicos, né, e outros profissionais da saúde. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, quando eu comecei a fazer as visitas em algumas empresas responsáveis pela produção de alguns instrumentais aqui no Brasil, eu percebi que o designer não está lá. E em contrapartida, ao mesmo tempo que ele não está, eu percebo que ele é a figura que mais precisa estar lá, no chão de fábrica dessas empresas fabricantes de instrumentais. Por quê? Porque os donos das empresas, eles têm a vontade de melhorar a questão da produção e de como os produtos são feitos. Eles têm essa vontade, mas eles não sabem como chegar até lá. Quando um designer entra lá, e aí não é mérito meu, é mérito da nossa formação e de qualquer designer que é competente, olhar toda a cadeia de produção, como que esse produto é feito, quais são as matérias-primas que estão ali inseridas, quais são os profissionais que estão ali inseridos, como que vai para o mercado, qual é o custo disso, como que ele está sendo comercializado, e mais importante, como que ele é descartado. Tem como melhorar? A dificuldade de você pensar um design de instrumental médico é porque ele não diz respeito apenas para o uso do profissional de saúde, mas também para os pacientes, né? Então, a gente tem aí, às vezes, até um conflito de interesses que não deveria existir, que para o médico está tudo certo, um instrumental, está funcionando para ele, mas às vezes para o paciente não está. Às vezes para o paciente é uma coisa incômoda, que é o caso do estéculo, por exemplo. Para muitos profissionais, tá ok, do jeito como ele existe hoje. Para muitas pacientes, não. Inclusive, então, a minha pesquisa ela vai nesse sentido. Teve essas visitas técnicas em empresas nacionais para entender como que é feito, inserido nacionalmente, né? E ainda nesse primeiro momento também fiz questionários para os médicos para ver o que eles acham desses instrumentais em questão de usabilidade, mas também para os pacientes, questão de usabilidade também. É confortável fazer Papa Nicolau? Como que é? O que acontece? É de um nível de 0 a 10 de desconforto e assim vai. E aí, dentro de toda essa contextualização nacional, esse recorte feito especificamente no interior de São Paulo, que é onde eu estou inserida, onde está a minha pesquisa, como que as ferramentas do origami, as ferramentas de projeto pensadas e adaptadas e inspiradas em origami, podem melhorar esse processo todo, né? Obviamente que não dá para, como eu sou uma pessoa só, se fosse um grupo de pesquisa seria perfeito, né? Daí que a importância de continuar as pessoas olhando, primeiro sabendo que isso existe, né? E depois se interessando e tentando incorporar isso na academia por um todo, né? Na universidade como um todo, porque daí quanto mais pessoas ficam pesquisando em cima disso, mais áreas ali de melhorias a gente consegue, né? Então, eu sou uma pessoa única nessa pesquisa, eu vou conseguir abarcar apenas alguns aspectos muito pequenos, né? E aí, conforme vai vindo mais pessoas depois de mim, eu acho que fica interessante que daí pega mais aspectos, mais melhorias, mais inovação.